gente vai lutar. Milagres acontecem quando a gente vai. Milagres acontecem quando a gente vai lutar. Olá pessoal, tudo bem? Começando mais um Gente que Faz. E é engraçado que todas as vezes que eu me aproximo de algum empreendedor, de alguém que teve um sonho, correu pelo sonho, batalhou por ele e alcançou, eu tenho a impressão de estar do lado ou à frente de alguém, estar com alguém que está escrevendo parte de toda a nossa história. O nosso entrevistado de hoje assumiu muito jovem parte de uma empresa familiar que teve que se reinventar também, de produtora de tacos para produtora de carrocerias de madeira e depois agregando outros e muitos mais produtos. Eu quero apresentar a vocês no Gente que Faz, Sandro. Sandro Eringer? Isso, Sandro Faria Eringer. Sandro Faria Eringer. Isso. Querido, obrigado por nos receber. Agradeço. Aqui na sua empresa, eu sei o quanto é corrido, né? Mas para falar sobre empreendedores e empreendimento, nada melhor do que a gente estar inserido no contexto do trabalho, né? Conta um pouco da sua história. Você falou que estudou no Colégio Presbiteriano, você estudou no Imaculada, no Tiradentes, é advogado, Sim. não é? Com a carteirinha da ordem, e teve que assumir a empresa. Você começou aos 13 anos, Sim. não é? A se envolver na empresa. Conta um pouco quem é o Sandro Faria Eringer. Primeiramente, obrigado, né? É um prazer recebê-los aqui e contar e compartilhar um pouquinho da nossa história, né? Da história da Eringer, da minha história pessoal, da minha trajetória também. Eu estudei em várias escolas aqui na cidade, né? Me formei em Direito pela Univale e iniciei a trabalhar aqui muito jovem, né? Nossa empresa, uma empresa que vem eu sou a terceira geração, iniciou com meu avô, depois teve a gestão... Como chamava o seu avô? Joel de Freitas Eringer. Ele fica me batutando aqui. Ele todo. fica ele fica quietinho. debaixo da batuta dele aqui. Mas, então, iniciou com meu avô, e depois teve uma gestão com meu pai e os seus irmãos, né? Seu pai como é que se chama? Meu pai é Gesonias. Gesonias. Muito simpático, muito amável. Gesonias. Recebeu a gente. E num certo momento, o negócio, ou seja, eram vários irmãos, e também a empresa familiar, houve uma divisão dos negócios naquela época, né? E ele acabou continuando dando segmentação à parte de fabricação de carrocerias. Era uma empresa de serraria, depois passou por um fabricante de tacos, janelas e portas, e aí, por fim, carrocerias. Quando você me falou assim, a empresa fabricava tacos, me remeteu a um tempo bastante antigo. Quer dizer, até no meados dos anos 70 se usava com glamour até o taco, né? Que se impecava o taco, aquele negócio todo. Muito bonito, né? Assim, impecado. Ficava bonito, era perigoso, né? De incêndio, aquele negócio todo. Né? Mas vocês tiveram que se reinventar, né? Sim. Eu faço parte de qualquer negócio, né? Nós estamos falando aqui de um negócio já se vão mais de 66 anos de história, de empresa, né? Então, um negócio com mais de meio século de história, ele tem por obrigação se reinventar, né? Não pode ficar parado no tempo. Até porque numa economia igual a brasileira, onde a gente nesse tempo já teve regime militar, democracia, todo tipo de moeda e de plano econômico imaginável, né? Todo tipo de solução mirabolante, superinflação, inflação controlada, você adequar as tendências de mercado, ou seja, um país mais aberto, um país mais fechado para as economias, então faz parte do processo evolutivo do negócio. Pois bem, eu comecei a trabalhar aqui aos 13 anos, né, mais ou menos 12, 13 anos e tudo. Eu recordo disso, um fato até curioso, né, se me permite contar. Por favor. Um dia eu estava em casa e estava brigando com os meus irmãos são mais novos, né, nós somos quatro lá em casa, eu sou mais velho.
E minha mãe pegou e brigou comigo, falou que eu estava na hora de trabalhar porque eu já tinha 13 anos, não estava na hora de ficar caçando briga com o menino dentro de casa, porque tinha um irmão Então, de 7, 8 anos. A sua mentora foi sua mãe, né? É, Falou, minha "Tá mãe hora de pegou e falou assim, ó... pegar no batente." Aí no outro dia eu cheguei da escola, peguei meus cadernos, pôs na mochila e falei assim, pai, eu vou com você, né, para trabalhar. Qual a reação e aí, dele quando você falou? E aí nunca mais parou e tudo e tal, né? A partir daquele dia eu encarei aquilo como parte da minha rotina. Que legal, velho. Já no ano seguinte comecei a estudar à noite e tal, e assim foi. Né? Por um tempo eu ajudei aqui como office boy, e depois ajudei na parte da fábrica, apertando parafuso, trabalhando na serraria com madeira, com descarga de caminhão também, tudo e tal. Você visitou os processos da Ah, fábrica? sim, visitei e executei. Não, nesse sentido, você visitou executando. É, assim, né? E qual era a reação da turma, dos colaboradores, quando viu o menino? Eles ajudaram, eles cooperaram com você? Sim, eu tive, assim, eu fui muito feliz, sabe, em tudo isso, em toda essa trajetória. Não vou dizer que ela foi fácil, claro que não, né? Toda trajetória de trabalho árduo, ela é pesada, mas fui muito feliz. As pessoas sempre me auxiliaram, me ajudaram muito. Né? Deus tem um papel principal na vida da gente e que veio conduzindo isso aí. Mas a gente foi aprendendo, né? E nada melhor do que o dia a dia e a rotina para a gente aprender. E isso me amadureceu muito jovem também, porque acabei mudando um pouco o meu perfil de convivência com pessoas, de entender um pouco mais, tanto de parte comercial quanto até mesmo de gestão de pessoas. Né? E depois, já dado um certo momento, já fazia muito rápido, mas já dado um certo momento, meu pai resolveu que poderia me emancipar, me passou uma procuração da empresa. Com quantos anos? Eu estava com 16 para 17 anos, ainda Precoce bem jovem, mas eu acredito que ele já sentia uma certa tranquilidade na minha responsabilidade de me designar isso, para lidar com certos assuntos administrativos, participar eventualmente de licitação, coisas do tipo. E assim eu vim me envolvendo cada vez mais na atividade da empresa. Quando eu estava com 21 anos, eu sou no final dos anos 90, início dos anos 2000 mais ou menos, meu pai, a empresa estava passando por um momento financeiro muito difícil, né? E dado a isso aí, essas dificuldades, eu acho que por uma questão talvez de ajuste até de mercado e tudo, nós sentimos a necessidade de fazer uma mudança. E o que foi mais difícil para você? Encarar a necessidade desse processo todo, de percorrer os processos da fábrica, ou assumir como gente da direção nesse momento de crise? Eu confesso que esse talvez foi um dos momentos mais difíceis da minha vida. Até me emociono um pouco a falar e tudo, porque foi um momento muito pesado. Porque você assumir, quando você está numa situação onde tudo está muito favorável, é cômodo. É fácil, é um processo que você assimila ele de forma mais tranquila. E a gente teve que encarar isso numa situação onde e não tinha outra alternativa nenhuma. Né? A gente que eu falo, ou seja, eu, minha família, meus irmãos, porque é uma empresa familiar, né? Meus pais, decidimos que haveria uma possibilidade, que o mais interessante naquele momento, naquela situação, era de que meu pai se afastasse um pouco da direção do negócio, para que a gente conseguisse ter um pouco de fôlego para tocar adiante, até mesmo para ver a viabilidade. Naquele momento nós havíamos uma dúvida que pairava sobre a nossa mente, era se havia possibilidade de a gente dar continuidade ao negócio ou se era hora de encerrar. Né? Porque começava-se a escrever uma trajetória de uma nova geração.
E essa nova geração estava disposta a encarar o negócio, ou era o momento de parar e cada um seguir seu caminho para outra coisa? Chegou nesse nível. Né? Ou seja, da gente decidir, falou assim, olha, nós queremos isso, porque você tem um patrimônio, um ativo, um negócio que vinha até então de uma história de 40 anos, mas que era uma história que até então, ou seja, ela não estava escrita por mim ou pelos meus irmãos. Né? A gente ainda Vocês não haviam ajudado fazendo parte dela até aquele momento. E essa reflexão, né? Esse é o nosso momento ou não está no momento da gente partir para outra coisa e tudo. Né? Sandro, vamos fazer o seguinte, para recompor as emoções? Sim. Nós vamos dar uma paradinha rapidinha só para recompor mesmo as emoções. Daqui a pouco você volta com a gente, porque o Gente que Faz volta com o Sandro Eringer para ele contar como foi esse período de transição, esse choque de gerações dentro dessa empresa familiar e que hoje continua sendo sucesso e se estabeleceu e se consolidou. Sim. Quais foram os passos, quais foram as decisões tomadas e qual foi a história escrita? Você vai saber disso daqui a pouco aqui no Gente que Faz.